Às 04h32 do dia 15 de agosto de 1944, no setor leste da praia de Omaha, na Normandia, o sargento Manuel Costa mantinha-se de pé na proa do LCVP-1, as botas fixas no convés escorregadio. A brisa úmida carregava sal e umidade, o céu cinzento filtrava uma luz fraca e o mar apresentava ondas irregulares de 0,8 metro. Seu equipamento consistia no fuzil Springfield M1903, uma mochila com munição extra de 40 cartuchos, faca de combate e o capacete M1 sem viseira adicional. O motor do LCVP ronitava baixo, impulsionando o barco a 5 nós em direção à costa. Ao lado de Costa, outros 35 homens da Companhia B, 6º Regimento de Infantaria, 29ª Divisão, ocupavam posições apertadas, os joelhos dobrados contra as laterais de madeira. O ar dentro do casco cheirava a óleo diesel e vômito contido. Ninguém falava. O oficial subalterno, um segundo-tenente de 22 anos, verificava o relógio de pulso a cada 30 segundos. Às 04h35, o rádio portátil crepitou. Beta 1, aqui é controle naval. Manter curso 270 graus. Eta praia em 12 minutos. Costa ajustou o fone no ouvido, confirmando com um aceno ao tenente. O barco balançava, forçando 2 soldados a se apoiarem nas paredes para evitar quedas. A névoa começava a se dissipar em fiapos, revelando silhuetas distantes de outros LCVPs na formação, espaçados a 50 metros uns dos outros. O total da onda de assalto contava 36 embarcações semelhantes, transportando cerca de 400 homens da divisão. O tenente ergueu a mão, sinalizando para que os homens checassem armas. Costa girou a trava do Springfield, inserindo um pente de 8 cartuchos. O clique ecoou no espaço confinado, seguido por uma série de movimentos idênticos ao longo do barco. Um soldado na traseira, com mãos trêmulas, deixou cair uma granada. Ela rolou até parar contra uma bota. Ninguém riu. O tenente ordenou em voz baixa: "Recolha isso, sem barulho." O homem obedeceu, limpando o suor da testa com a manga. Às 04h42, o horizonte clareou o suficiente para expor a linha de costa. Falésias de 30 metros erguendo-se abruptas, cobertas de arbustos espinhosos e gramados irregulares. Ondas quebravam na areia em espuma branca, e o vento aumentava para 15 nós do noroeste, empurrando spray salgado contra os rostos. Costa avistou os primeiros obstáculos submersos. Estacas de madeira cravadas no leito marinho, projetadas para rasgar cascos. O LCVP desviou ligeiramente, o timoneiro respondendo a um comando do oficial naval no leme. O rádio interveio novamente. Beta 1, relatar condições, visibilidade limitada, inimigo não detectado. O tenente pegou o microfone. Beta 1 confirma. Homens prontos, sem avistamentos. A transmissão terminou com estática. Costa observou o tenente franzir a testa, mas o oficial guardou o rádio sem comentário. 2 soldados na popa iniciaram uma conversa murmurada sobre o atraso na maré baixa, mas o tenente os calou com um gesto. Às 04h47, o barco reduziu para 3 nós ao aproximar-se da zona de 200 metros da costa. A rampa frontal ainda estava trancada e o casco batia contra as ondas com maior força. Costa sentiu o estômago revirar, mas manteve o olhar fixo à frente. Um engenheiro de combate, posicionado perto da rampa, testava o mecanismo de liberação, lubrificando as dobradiças com um pano embebido em graxa. O cheiro se misturou ao de algas podres flutuando na superfície. De repente, um estampido ecoou de um dos LCVPs à esquerda, a 100 metros. Fumaça subiu do motor, e o barco listou, forçando-o a parar. O rádio geral ativou. Todas as unidades, Beta 3 avariado, manter formação, assistência em 20 minutos. Costa viu figuras se mexendo no convés danificado, jogando equipamentos ao mar para equilibrar o peso. Seu próprio LCVP prosseguiu sem pausar. O tenente murmurou para o timoneiro: "Acelere se possível, não podemos atrasar a onda."
a 04:50. A distância para a praia caiu para 150 metros. A névoa residual obscurecia o topo das falésias, mas contornos de bunkers de concreto tornaram-se visíveis, camuflados com redes e folhagem. Nenhum movimento inimigo foi detectado. Costa apertou o cabo do fuzil, os dedos calejados do treinamento em Camp Shelby. Atrás dele, um soldado tossiu, cuspindo bile sobre a borda. O tenente distribuiu chicletes de menta, dizendo: "Mastiguem, ajuda no enjoo." O vento carregou um som distante, o ronco de motores aéreos alemães, mas o tenente atribuiu a eco de aeronaves aliadas. O rádio permaneceu silencioso por 90 segundos. Então, controle naval para todas betas. Inteligência confirma defesas leves. Avançar conforme plano. Costa notou o tenente hesitar antes de responder. Entendido. Nenhum dos homens questionou. O treinamento enfatizava obediência em aproximações anfíbias. Às 04:53, o LCVP tocou o fundo arenoso, a 80 metros da linha de maré. O motor parou e o casco rangeu contra a corrente. A rampa baixou devagar, revelando água turva até os joelhos. Costa foi o terceiro a descer, a mochila pesando 15 quilos nas costas. A água fria subiu rapidamente, encharcando as calças de lã. Ele avançou com o pelotão, os pés afundando na areia movediça. Ondas o empurraram para o lado, forçando correções constantes. 2 homens escorregaram na descida, um deles perdendo o capacete na espuma. O tenente gritou: "Formação em V Costa, flanco direito." O grupo se espalhou em 20 metros de frente, rifles erguidos. À frente, outros LCVPs descarregavam, criando um tráfego de figuras curvadas contra as ondas. Um engenheiro plantou uma boia de sinalização, mas uma onda a arrastou de volta ao mar. Às 04:56, ao alcançar os 40 metros da costa, o primeiro tiro veio. Um único disparo de metralhadora MG-42 ecoou das falésias, atingindo a água a 10 metros de costa. Nenhum ferido. O pelotão parou, agachando-se na água rasa. O tenente acionou o rádio. "Contato inimigo. Fogo isolado, solicitando cobertura." A resposta demorou 40 segundos. "Artilharia naval em stand-by. Identifique em posição." Costa varreu o terreno com os olhos. Arbustos imóveis, mas um brilho metálico piscou no topo de um bunker. O fogo inimigo pausou. O pelotão retomou o avanço, agora em zigue-zague lento. Fadiga já se instalava nas pernas, a areia sugando as botas a cada passo. Um soldado tropeçou em uma estaca submersa, cortando a canela. Ele continuou, deixando um rastro de sangue diluído. Às 04:58, o grupo alcançou a faixa de algas na beira da praia. O tenente sinalizou para se espalhar atrás de destroços de uma barca anterior. O silêncio se estendeu, quebrado apenas pelo lapidar das ondas. Nenhum reforço inimigo apareceu imediatamente. Costa posicionou-se atrás de uma caixa de munição flutuante, o fuzil apontado para as falésias. O rádio crepitou uma última vez. "Manter pressão. Próxima onda em 5 minutos." O tenente assentiu, mas seus olhos demoraram no horizonte enevoado. Às 05:01, do dia 15 de agosto de 1944, no setor leste da praia de Omaha, na Normandia, o sargento Manuel Costa permanecia agachado atrás de uma caixa de munição enferrujada, o fuzil Springfield M1903 apoiado no joelho. A areia úmida grudava nas botas e o ar carregava um cheiro de algas e pólvora recente, com o vento noroeste soprando a 12 nós e espalhando spray salgado. Seu capacete M1 inclinava-se ligeiramente e a mochila com munição extra pesava contra as costas. O tenente, posicionado a 5 metros à esquerda, ajustava o rádio portátil, o cabo enrolado no braço. O pelotão da Companhia B espalhara-se em uma linha irregular de 15 metros, corpos pressionados contra destroços flutuantes, barris vazios e pedaços de madeira de barcaças anteriores. 2 soldados verificavam rifles, clicando pentes para dentro, enquanto o outro limpava a mira embaçada com a manga da jaqueta. O som das ondas quebrando na beira da praia preenchia os intervalos.
e a névoa residual pairava a 20 metros de altura, obscurecendo o topo das falésias de 30 metros. Às 05:03, um segundo disparo veio das falésias, desta vez uma rajada curta de MG-42, traçando linhas na areia a 8 metros do flanco esquerdo. Balas ricochetearam em um obstáculo de metal submerso, produzindo faíscas. Um soldado no centro do pelotão ergueu o rifle e atirou de volta, o estampido do M1 ecoando isolado. O tenente gesticulou para baixo. Cobertura baixa, não responder. O fogo inimigo cessou após 3 segundos, deixando apenas o zumbido distante de abelhas em arbustos próximos. O rádio crepitou. Beta 1, relatório. Artilharia naval precisa de coordenadas exatas. O tenente hesitou, olhando para o horizonte, onde outros pelotões desembarcavam a 50 metros de distância. Figuras curvadas avançavam na água rasa, mas um LCVP próximo encalhou em uma estaca, inclinando-se 15 graus e derrubando 2 homens na espuma. Beta 1 aqui. Contato em altitude 30 metros, setor Falésias Leste, fogo esporádico. A resposta demorou 25 segundos. Confirmado. Salva em preparação. Manter avanço para dunas. Costa observou o tenente dobrar o mapa de bolso, traçando uma linha com o lápis. O pelotão se moveu em zigue-zague, avançando 10 metros em direção às dunas baixas, cobertas de gramíneas altas e fios de arame farpado soltos. Um soldado pisou em uma poça de água estagnada, afundando até o tornozelo. Ele puxou o pé devagar, deixando a bota para trás. Outro parou para amarrar o cadarço, atrasando o grupo por 20 segundos. O tenente sussurrou: agrupem, flanco direito Costa, cubra o ângulo. A 05:06, ao alcançar as primeiras dunas, a 15 metros da beira, o inimigo respondeu com atraso. Uma metralhadora secundária, posicionada em um bunker camuflado a 40 metros leste, abriu fogo em rajadas curtas, atingindo a areia a 3 metros do soldado que amarrava a bota. O homem rolou para o lado, arrastando-se para trás de um tronco podre. Nenhum ferido direto, mas o pelotão se jogou no chão, rifles apontados para cima. Costa mirou através da mira, avistando o cano da arma piscando uma vez antes de recuar. O tenente acionou o rádio novamente. Fogo de bunker leste, solicitando supressão. Estática seguiu por 35 segundos. Enquanto isso, um soldado no flanco tentou lançar uma granada de fragmentação em direção ao bunker, mas o pino travou na mão. Ele o sacudiu 2 vezes antes de soltar e a granada rolou curta, explodindo na areia úmida a 12 metros. Poeira subiu, mas o bunker permaneceu intacto. O tenente ordenou: recuar 5 metros, reagrupar. O grupo se arrastou de volta, a fadiga tornando os movimentos lentos. Braços tremiam ao empurrar corpos pela areia fofa. Às 05:09, o primeiro apoio naval chegou. Um projétil de 5 polegadas de um cruzador a 2 milhas offshore explodiu nas falésias, 50 metros à direita, erguendo terra e fumaça. O impacto sacudiu o chão, forçando o pelotão a cobrir os ouvidos. O bunker inimigo silenciou, mas um soldado alemão surgiu brevemente no topo, acenando para outro antes de desaparecer. Nenhum contra-ataque imediato seguiu. Costa reposicionou-se atrás de uma duna mais alta, o fuzil apoiado na borda. O tenente distribuiu munição de uma caixa recuperada, passando cartuchos um a um. Um soldado murmurou sobre o atraso na segunda onda, mas o oficial o interrompeu. Foco no agora. Avançar em pares. 2 homens se levantaram correndo 20 metros para uma posição avançada, mas pararam ao tropeçar em arame farpado escondido, cortando as mãos em espinhos enferrujados. Eles se deitaram ali, sinalizando com as mãos para o resto. A 05:12, o rádio geral ativou. Todas betas, segunda onda atrasada por maré, manter pressão isolada. O tenente franziu a testa, olhando para o mar onde LCVPs balançavam na arrebentação, timoneiros ajustando cursos contra a corrente. Costa avistou um pelotão vizinho a 30 metros oeste, preso em um funil de obstáculos.
Um engenheiro tentava desarmar uma mina Teller, mas o detonador falhou, forçando-o a recuar. O fogo inimigo ali aumentou, rajadas atingindo a água e criando geysers. O pelotão de costa prosseguiu em movimentos fragmentados. Um par avançava, cobrindo o outro que seguia 10 segundos depois. A 05:15, ao se aproximar de 25 metros do sopé das falésias, uma granada alemã de haste caiu de cima, rolando pela encosta e explodindo a 6 metros do flanco direito. Fragmentos atingiram a perna de um soldado, que gritou uma vez antes de ser arrastado para trás por Costa e outro. O homem apertou o ferimento com as mãos, sangue encharcando a calça. O tenente aplicou um torniquete improvisado com uma tira de pano, demorando 40 segundos. O inimigo hesitou, como se coordenando por rádio interno. Um segundo bunker a 60 metros ativou, mas mirou alto, balas passando sobre as dunas. O pelotão retaliou com fogo de rifles, 7 disparos em sequência, silenciando a posição por 1 minuto. Fadiga se acumulava, respirações ofegantes, mãos escorregadias de suor misturado à areia. Um soldado vomitou ao lado de Costa, limpando a boca sem olhar para ninguém. A 05:18, o tenente ordenou uma pausa tática. Consolidar aqui, observar padrões. O grupo se instalou em uma depressão natural. Rifles apontados para os acessos às falésias. O rádio crepitou. Beta 1, reforços inimigos detectados em retaguarda. Evitar exposição. Costa ajustou a posição, notando como o sol nascente filtrava a névoa, revelando contornos de trincheiras no topo. Um soldado tentou acender um cigarro, mas o tenente confiscou o isqueiro. Sem luz, atrai olhares. A 05:21, um movimento sutil nas falésias. 2 figuras alemãs se deslocaram de um bunker para outro, carregando caixas de munição. O pelotão observou em silêncio, sem atirar. O tenente murmurou no rádio. Posições inimigas mapeadas. Aguardar sinal. A espera se estendeu, quebrada apenas pelo som de botas arrastando na areia e o distante trovejar de artilharia naval ajustando fogo. Nenhum avanço adicional ocorreu. O terreno inclinava-se íngreme à frente, forçando qualquer movimento a expor flancos. O pelotão permaneceu imóvel, o peso do equipamento pressionando ombros. Costa varreu o horizonte com os olhos, avistando a segunda onda, finalmente se aproximando a 300 metros, barcos balançando na arrebentação. O tenente verificou o relógio, os dedos pausando no mostrador. O silêncio da praia se alongou, pontuado por um único tiro perdido das falésias. A 05:24 do dia 15 de agosto de 1944, no setor leste da praia de Omaha, na Normandia, o sargento Manuel Costa mantinha o fuzil Springfield MU 903 apoiado na borda de uma duna baixa, o cano apontado para as falésias de 30 metros à frente. A areia úmida formava crostas nas botas, e o ar carregava um odor de enxofre residual da artilharia naval, com o vento noroeste reduzido a 10 nós e carregando fiapos de névoa dispersa. Seu capacete M1 pressionava a testa suada, e a mochila com munição extra de cartuchos remanescentes pesava contra a espinha dorsal. O tenente, a 4 metros à esquerda, ajustava o binóculo, varrendo o topo das falésias, onde trincheiras irregulares cortavam o gramado inclinado. O pelotão da Companhia B ocupava a depressão em uma linha de 12 metros, corpos semi-enterrados na areia fofa, rifles posicionados em ângulos de cobertura. Um soldado no flanco direito limpava a culatra do seu M1 com um trapo embebido em óleo, o movimento repetitivo produzindo um rangido baixo. Outro, com o ferimento na perna enfaixado, sentava-se de lado, o torniquete improvisado apertado acima do joelho, limitando sua mobilidade. O som das ondas na arrebentação misturava-se ao zumbido de moscas atraídas pelo sangue seco. Às 05:26, o rádio portátil crepitou com interferência. Beta 1, segunda onda em 200 metros. Desembarque em 2 minutos. Manter posições defensivas.
O tenente confirmou com um clique curto, guardando o microfone no coldre. Ele gesticulou para 2 soldados. Flanco esquerdo, preparem sinalização para guiar a onda. Os homens se moveram devagar, arrastando-se 5 metros para plantar uma bandeira de reconhecimento na areia, mas uma rajada de vento a dobrou ao meio, tornando-a visível apenas por intervalos. Costa observou o esforço, notando como o soldado ferido hesitava em ajudar, optando por recarregar seu rifle com movimentos lentos. O inimigo permaneceu quieto nas falésias, sem sinais de movimento adicional. Um brilho ocasional de metal sugeria ajustes em uma posição de metralhadora, mas nenhum disparo seguiu. O pelotão esperou, o silêncio estendendo-se por 40 segundos, quebrado apenas pelo arrastar de botas na areia. Às 05:28, a segunda onda de LCVPs surgiu na arrebentação a 150 metros, 7 embarcações balançando contra ondas de 0,6 metro, motores ronrando em baixa rotação. Figuras na proa dos barcos erguiam rifles e um timoneiro em um deles corrigia o curso, desviando de um obstáculo flutuante. A 05:30, o primeiro LCVP da segunda onda baixou a rampa a 90 metros da costa, despejando 32 homens na água turva. Eles avançaram em formação solta, botas afundando na areia movediça, mas um soldado tropeçou em uma estaca submersa, caindo de joelhos e perdendo o equilíbrio por 10 segundos. O pelotão de costa observou de suas posições sem sinalizar. O tenente murmurou no rádio, Beta 2 confirmando, apoio em Dunas Leste. A resposta veio fragmentada. Entendido. Fogo inimigo leve, relatado em centro. De repente, às 05:32, uma rajada de MG-42 irrompeu de um bunker a 50 metros leste, atingindo a água a 20 metros do LCVP mais próximo. Balas traçaram linhas na superfície, forçando os homens na água a se jogarem para frente, criando um aglomerado irregular. Nenhum acerto direto ocorreu. O fogo parou após 5 segundos, como se o atirador ajustasse a mira por falta de visibilidade. O tenente de costa ordenou, cobertura de flanco, fogo supressivo, agora. 3 rifles do pelotão dispararam em sequência, balas impactando a base do bunker e erguendo poeira na encosta. O inimigo não retaliou imediatamente, permitindo que o LCVP prosseguisse. Costa reposicionou o fuzil, mirando o contorno do bunker, mas manteve o dedo fora do gatilho. O pelotão avançou 8 metros em zigue-zague, integrando-se à segunda onda que alcançava a beira da praia. Um soldado da nova leva juntou-se ao grupo, carregando uma metralhadora leve M1919. Mas o cano embaraçou-se em arame farpado solto, atrasando sua colocação por 20 segundos. O tenente redistribuiu posições. Costa, cubra o novo flanco. Agrupem em trios. O movimento gerou confusão. 2 homens colidiram ao se moverem, derrubando uma granada que rolou inofensiva pela areia. Às 05:35, com o pelotão expandido para 45 homens, o avanço recomeçou em direção ao sopé das falésias, agora a 20 metros de distância. O terreno inclinava-se em 25 graus, coberto de gramíneas escorregadias e pedras soltas. Fadiga acumulava-se, respirações irregulares, pausas frequentes para ajustar mochilas. Um soldado da segunda onda parou para vomitar na areia, limpando a boca antes de retomar o passo. O rádio crepitou. Todas betas. Inteligência atualiza. Defesas inimigas subestimadas em 20%. Reforços em terra firme detectados. O inimigo reagiu com atraso, às 05:37. Uma granada de fragmentação alemã foi lançada de uma trincheira no topo, rolando pela encosta e explodindo a 10 metros do centro do grupo. Fragmentos atingiram o braço de um soldado que caiu de lado, gritando uma vez antes de ser puxado para trás por companheiros. O tenente aplicou compressão com um kit médico, demorando 30 segundos, enquanto o pelotão se espalhava em uma linha mais ampla de 25 metros. Nenhum contrafogo imediato veio das falésias. O atirador inimigo pareceu hesitar, talvez coordenando por telefone de campanha.
Costa arrastou-se para uma posição elevada, o fuzil apoiado em uma pedra varrendo o topo com a mira. Ele avistou duas figuras alemãs se movendo devagar entre bunkers, carregando caixas que tilintavam, mas o ângulo de tiro era ruim devido à névoa residual. O tenente sussurrou: observar apenas, aguardar artilharia. O grupo pausou, corpos pressionados contra a encosta, o suor misturando-se à areia nas faces. Um soldado tentou acender um cigarro escondido, mas o fósforo apagou no vento, forçando-o a guardá-lo. Às 05:40, o apoio naval ajustou fogo. Um projétil de 16 polegadas de um encouraçado a 3 milhas explodiu 40 metros acima das falésias, erguendo uma coluna de terra e fumaça que obscureceu o horizonte por 15 segundos. O impacto sacudiu o chão, derrubando pedras soltas pela encosta e forçando o pelotão a se agachar. Poeira assentou devagar, revelando um buraco irregular no gramado, mas o bunker principal permaneceu intacto. O inimigo respondeu fragmentado. Uma metralhadora secundária abriu fogo de um ângulo diferente. Rajadas curtas, atingindo a encosta a 5 metros do flanco esquerdo, ricocheteando em rochas. O tenente acionou o rádio. Fogo de altitude 25 metros. Coordenadas ajustadas, solicitando repetição. A resposta demorou 45 segundos. Salva em progresso. Manter pressão sem exposição. Enquanto isso, o pelotão retaliou com fogo de rifles. 6 disparos isolados impactando a rede de camuflagem do bunker, rasgando folhagem. O inimigo silenciou, mas um soldado alemão foi visto recuando para uma trincheira adjacente, tropeçando em um fio de telefone exposto. Nenhum avanço inimigo seguiu. A confusão parecia se espalhar, com silhuetas paradas no topo. Às 05:43, o grupo consolidou em uma pequena plataforma natural a 10 metros do sopé, usando destroços de uma cerca para cobertura. Fadiga tornava os movimentos pesados. Um soldado deixou cair o pente do rifle na areia, gastando 25 segundos para recuperá-lo e limpá-lo. O tenente distribuiu água de cantis, mas a porção foi mínima, 2 goles por homem. Um murmúrio surgiu sobre o atraso na terceira onda, mas o oficial o cortou. Silêncio, foco em escalada. O rádio geral interveio às 05:45. Beta unidade. Retaguarda inimiga, mobilizando lentamente. Evitar funil central. Costa observou o horizonte, onde outros pelotões vizinhos avançavam em movimentos erráticos, um deles preso em um emaranhado de arame farpado, a 40 metros oeste, engenheiros cortando fios com alicates que escorregavam nas mãos suadas. O sol nascente elevava a temperatura para 18 graus, aumentando o suor e a viscosidade da areia sob os corpos. Às 05:47, uma tentativa de escalada começou. 3 homens, incluindo Costa, iniciaram a subida pela encosta esquerda, usando raízes expostas como apoios. O terreno era instável, pedras rolando sob as botas e criando ruído. Eles subiram 4 metros em 30 segundos, mas uma rajada isolada de pistola de um bunker próximo forçou-os a se jogar contra a terra úmida. A bala passou alto, embedando-se em uma árvore retorcida. O tenente chamou do sopé. Recuar, reavaliar. O grupo desceu devagar, joelhos dobrados para evitar escorregões, deixando marcas na encosta. O pelotão se reagrupou, o silêncio retornando por 1 minuto. Um soldado no flanco direito tossiu repetidamente, cuspindo na areia. O tenente verificou seu pulmão, mas prosseguiu sem comentário. Às 05:50, o segundo projétil naval caiu mais próximo, a 20 metros do bunker, erguendo fragmentos de concreto que choveram pela encosta. Um pedaço atingiu o ombro de um soldado abaixo, rasgando a jaqueta sem penetrar profundamente. Ele se curvou, mas continuou em posição. O inimigo hesitou novamente, uma figura no topo acenando para outra antes de se abrigar, indicando coordenação lenta por falta de rádio portátil.
Costa ajustou a posição, o fuzil agora apoiado em uma raiz saliente. O tenente traçou um novo plano no mapa de bolso, o lápis marcando linhas curtas. O grupo esperou, o peso da espera pressionando como o equipamento nas costas. Um LCVP da terceira onda avistou-se a 400 metros, mas a maré baixa o forçava a circundar obstáculos. O rádio crepitou uma última vez. Manter. Reforços em 10 minutos. O tenente assentiu, os olhos fixos na encosta enevoada, onde sombras se moviam com atraso. A 05:52, do dia 15 de agosto de 1944, no setor leste da praia de Omaha, na Normandia, o sargento Manuel Costa mantinha o fuzil Springfield MU-903, apoiado em uma raiz exposta na encosta, o cano elevado para o topo das falésias de 30 metros. A terra úmida grudava nas mangas da jaqueta e o ar carregava um cheiro de terra revirada e cordite fresca, com o vento noroeste a 8 nós dispersando a poeira remanescente. Seu capacete M1 escorregava ligeiramente pela transpiração e a mochila, com munição reduzida para 25 cartuchos, pressionava as omoplatas. O tenente, a 3 metros abaixo na plataforma natural, dobrava o mapa de bolso e sinalizava para o pelotão com gestos curtos do braço. O grupo da Companhia B, agora com 42 homens integrados da segunda onda, ocupava a encosta em uma formação escalonada de 18 metros, corpos ancorados contra pedras e gramíneas escorregadias. Um soldado no centro limpava o suor dos olhos com o dorso da mão, enquanto o outro ajustava o torniquete no braço ferido, o pano encharcado endurecendo ao ar. O som de pedras rolando pela encosta misturava-se ao ronco distante de LCVPs da terceira onda, ancorados a 250 metros na arrebentação. Às 05:54, o tenente iniciou a segunda tentativa de escalada. 4 homens, incluindo Costa, moveram-se pela encosta esquerda, usando raízes e fendas como apoios. O ângulo de 25 graus forçava joelhos dobrados e a areia misturada à argila escorregava sob as botas, produzindo deslizamentos menores de 2 metros. Eles subiram 3 metros em 40 segundos, mas uma rajada isolada de MP-40 veio de uma trincheira adjacente, balas embedando-se na terra a 4 metros do flanco. O grupo se jogou contra a encosta, rifles apontados para cima, sem retaliação imediata. O tenente chamou do sopé. Pausar. Verificar ângulo. O rádio crepitou com atraso. Beta 1, terceira onda em 150 metros. Relatar progressos. O tenente respondeu devagar, o microfone próximo aos lábios. Avanço limitado a 10 metros. Fogo esporádico de trincheiras. A estática durou 30 segundos antes da confirmação. Entendido. Artilharia ajustando para supressão seletiva. Enquanto isso, um soldado da segunda onda tentou fixar uma corda de escalada em uma raiz, mas o nó escorregou nas mãos suadas, forçando-o a refazer o laço 2 vezes. Costa observou o esforço, mantendo a mira no topo onde silhuetas alemãs se deslocavam devagar, carregando caixas sem pressa aparente. Às 05:57, o pelotão retomou o movimento em pares. O primeiro par subiu 2 metros adicionais, ancorando-se atrás de um afloramento rochoso, mas uma granada de haste alemã rolou da trincheira, explodindo a 7 metros abaixo. Fragmentos atingiram a perna de um soldado no sopé, que caiu de joelhos e foi arrastado para a cobertura por 2 companheiros. O torniquete aplicado demorou 35 segundos, com o homem apertando os dentes em silêncio. O inimigo pausou, como se avaliando o impacto por falta de visibilidade clara, sem fogo de acompanhamento. O tenente redistribuiu. Costa, flanco alto, cubram a corda. Fadiga se manifestava em pausas, respirações curtas, um soldado parando para massagear a panturrilha contra a cãibra, atrasando o relevo por 15 segundos. O sol elevava a umidade, tornando o suor viscoso nas nucas. Às 05:59, o terceiro projétil naval caiu a 15 metros do bunker principal, erguendo terra e estilhaços que choveram pela encosta.
Um fragmento maior ricocheteou em uma pedra, cortando o antebraço de Costa superficialmente. Ele enfaixou o corte com um pedaço de gaze do kit, sem interromper a posição. O impacto silenciou a trincheira por 1 minuto, permitindo que o par avançado subisse mais 4 metros e fixasse a corda. O rádio geral interveio a 06. 01. Todas betas, mobilização inimiga em retaguarda confirmada, evitar exposição total. O tenente assentiu, sinalizando para o pelotão se espalhar em uma linha mais fina de 22 metros. 2 soldados da terceira onda alcançaram o sopé, juntando-se com metralhadoras leves, mas um cano embaraçou em gramíneas, exigindo 20 segundos para a liberação. Costa puxou a corda, testando a tensão, e iniciou a subida solo, os músculos das costas protestando contra o peso da mochila. Ele alcançou 8 metros em 50 segundos, agachando-se atrás de um tufo de arbustos espinhosos que arranharam as mãos. A 06, 03, uma resposta inimiga veio fragmentada. Uma metralhadora secundária em um bunker a 30 metros ativou em rajadas curtas, balas traçando a encosta a 3 metros de costa, embedando-se em raízes. Ele se abaixou, o coração acelerando por reflexo, e acionou o rifle com 2 disparos isolados, impactando a camuflagem sem efeito visível. O fogo parou após 4 segundos, o atirador recuando para ajustar por confusão no ângulo. Abaixo, o tenente ordenou fogo supressivo. 5 rifles dispararam em sequência, poeira subindo na base do bunker. Nenhum alemão surgiu imediatamente. Uma figura foi vista tropeçando em um emaranhado de fios de comunicação, atrasando qualquer coordenação. O grupo consolidou a meio caminho. 7 homens agora na encosta média, usando a corda para puxar equipamentos. Um soldado escorregou ao subir, caindo 2 metros e torcendo o tornozelo. Ele foi içado devagar, gemendo uma vez antes de se calar. Fadiga gerava erros. Um pente de munição caiu durante o relevo, rolando pela encosta e sendo recuperado após 25 segundos de busca. O tenente murmurou no rádio. Posição intermediária segura, solicitando fumaça para cobertura. A resposta demorou 40 segundos. Fumaça em preparação. Manter. Às 06. 06. Projéteis de fumaça naval arcaram do mar, explodindo a 20 metros do topo e criando uma cortina cinzenta que se espalhou devagar contra o vento. O pelotão avançou sob a cobertura, subindo 5 metros adicionais em movimentos lentos, corpos roçando a terra úmida. Costa posicionou-se no ponto mais alto alcançado, o fuzil varrendo uma trincheira vazia a 10 metros. 2 figuras alemãs recuaram para um abrigo adjacente, deixando caixas de munição expostas, mas sem contra-ataque organizado. A fumaça obscurecia sua visão, forçando pausas para a escuta. Comunicações confusas surgiram. Um soldado da terceira onda gritou uma posição errada, atraindo uma rajada isolada que ergueu terra a 6 metros. O tenente corrigiu com um gesto, redistribuindo em trios. Às 06, 09, o pelotão alcançou o sopé superior, a 5 metros da crista, mas o terreno nivelava em uma plataforma rochosa, coberta de arame farpado solto. Um engenheiro cortou fios com alicates, mas um espinho cortou sua luva, atrasando o avanço por 30 segundos. Costa avistou o topo através da fumaça, dissipando bunkers intactos, com silhuetas paradas, indicando hesitação por falta de reforços imediatos. O rádio crepitou a 06, 11. Beta 1, quarta onda atrasada. Manter ganho de terreno. O tenente verificou o relógio, traçando uma linha final no mapa. O grupo se instalou em posições defensivas, rifles apontados para acessos laterais. Fadiga pesava. Um soldado sentou-se contra uma rocha, o rifle escorregando do colo. Outro limpou o cano embaçado com a manga, movimentos repetitivos. Movimentações inúteis ocorreram. 2 homens verificaram uma trincheira vazia, gastando 20 segundos para confirmar a ausência de armadilhas. Às 06, 14,
Uma rajada final veio de um bunker residual, atingindo a plataforma a 4 metros do flanco direito, ricocheteando em metal. Um soldado foi atingido no ombro, caindo para trás e sendo arrastado para a cobertura. O ferimento sangrou devagar, enfaixado com gás remanescente. O inimigo silenciou, recuando sem pressão total, talvez por ordens confusas via telefone fixo. O pelotão retaliou com fogo esporádico. 3 disparos, sem alvos claros. A fumaça se dissipou, revelando o horizonte enevoado onde outros setores lutavam em isolamento. O tenente ordenou pausa. Consolidar, observar retaguarda. O grupo se ancorou, o silêncio retornando pontuado por tosses e arrastar de pés. Costa ajustou o capacete, os olhos fixos na crista onde sombras se moviam com lentidão. O avanço parou ali. O terreno conquistado medido em metros, enquanto o mar atrás ecoava com o ronco de barcos ancorados. A missão prosseguiu sem clareza total, registrada nos relatórios como ganho tático isolado.